dia, irmãos. Agora vamos nos preparar para cantar e fazer a oração. Quando quiser desabafar, ter um ombro amigo pra chorar os seus problemas, ajudar a refletir. Quando o sol voltar a brilhar e o seu jardim a perfumar, bate em minha porta, estarei aqui. Estou aqui e não importa o porquê, somente por ser você eu vivo. Estou aqui e vim para te consolar, os teus espinhos arrancar. Sou teu abrigo. Estou aqui e não importa o porquê, somente por ser você eu vivo. Estou aqui e vim para te consolar, os teus espinhos arrancar. Sou teu abrigo. Oremos. Senhor Jeová, Pai de todas as criaturas, Criador supremo, de quem todos nós provimos, que ocupas o infinito da tua criação, tão acima de nós, que nossos olhos ainda tão impuros não podem te ver. Que cada um de nós, Senhor, honre o teu santo nome pelos pensamentos, atos e palavras. Que o teu reino venha a nós, Senhor, pois ele é da justiça, da paz e do amor, e que essa paz, esse amor e essa justiça reinem entre os homens. Que se faça a vossa vontade, Senhor, na terra e no céu. Que suas leis santas, justas e imutáveis, que nos impusestes, sejam praticadas com amor e reconhecimento em nosso mundo, como são pelos espíritos bem-aventurados. Concede-nos, Senhor, o alimento necessário à sustentação do corpo material, como instrumento para a obra da nossa purificação espiritual, mas principalmente, Senhor, o pão da vida eterna. Senhor, perdoa-nos as ofensas que te temos feito, os pecados em que a todo instante caímos, as faltas em que ainda incorremos, transgredindo a tua santa lei. Tenha misericórdia de nós, Senhor, se misericordiosos formos com os nossos irmãos, nos perdoando, Senhor, tanto quanto houvermos perdoado as faltas dos nossos semelhantes. Dai-nos forças, Senhor, para resistirmos aos nossos maus pendores. Dai-nos coragem, Senhor, para que possamos vencer sem desfalecimentos na luta que precisamos travar com os sentimentos inferiores. Que possamos sempre resistir, Senhor, às nossas paixões, vícios e inclinações más, repelindo assim os maus espíritos. Pois que o reinado, o poder e a glória pertencem a ti, Senhor, que és o único que estás acima de todas as coisas e de todas as criaturas. Pois tu, Senhor, és o nosso Deus, o único Criador de tudo que existe, na terra e no céu, o nosso Juiz Supremo, o nosso Rei. Que assim seja. Bom dia, irmãos. A poesia de hoje chama-se Não Percas Tempo. Não deixes para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensa ou pesar. Talvez muita gente esteja na falta do que te digo, pedindo-te um gesto amigo que não se deve adiar. Às vezes, num só abraço, numa frase ou num sorriso, temos nós o que é preciso em qualquer reparação.
Faze agora o bem que possas. Não guardes outro dia. Bondade semeia e cria vida nova ao coração. Haja o que houver em caminho, não guardes ressentimento. Todo minuto é momento de ajuda e recompor. Não apontes nem lastimes a incompreensão que te alcança. Para quem segue a esperança, é a presença do amor. Essa poesia é do livro Momentos de Ouro, de Espíritos Diversos, por Francisco Cândido Xavier. Uma poesia tão bonita, não é mesmo? E que tem relação com a nossa palestra, com certeza, pois não devemos perder tempo. Temos que estar correndo atrás do nosso aprimoramento espiritual, de estarmos seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. E o tema da nossa palestra hoje é Bem-aventurados os aflitos, que é o título do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec faz uso de três versículos do Sermão do Monte para trabalhar ali a causa das aflições. Então, vamos falar um pouquinho, antes de entrar na causa das aflições, sobre o Sermão do Monte. Eu vou ler aqui as 9 bem-aventuranças que compõem o Sermão do Monte, instruções belíssimas do nosso Mestre Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Essas são as bem-aventuranças, e nessa palestra de hoje vamos estar falando mais detidamente acerca do versículo 4, 6 e 10, né? Onde Allan Kardec faz uso desses versículos para falar um pouquinho sobre a causa das aflições. Então vamos entender quais são esses 3 versículos, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Jesus, né? O Sermão do Monte é o primeiro registro de uma das pregações do nosso Mestre Jesus, efetivamente. Claro que ele pregou muito antes disso. Então, lá no livro de Mateus, vai dar essa explicação. Após o batismo, após Jesus ser batizado por João Batista, ele se recolheu no deserto por 40 dias e 40 noites para se preparar, se fortalecer para o início de sua missão. Após esse isolamento, ele seguiu e foi convocar os seus discípulos, chamando então os pescadores, chamando aqueles que já estavam ali registrados no plano espiritual, que fariam parte dessa jornada junto ao nosso Mestre Jesus. Junto com esses discípulos, Jesus já começou a pregar e a curar, tendo então uma fama. E muitos, ao verem, né, ao saberem que havia um homem que estava curando e consolando os pobres e os aflitos, começaram então a buscar Jesus, a ir atrás de Jesus para também serem curados, também serem salvos. Em um certo momento em que havia uma multidão ali esperando por Jesus, foi então que Jesus declamou o Sermão do Monte, que ficou registrado aqui, uma lição belíssima, em forma de um poema, não é mesmo? E
para entendermos a importância das bem-aventuranças, temos uma frase exemplar de Mahatma Gandhi, em que ele fala: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Entendemos que no Sermão do Monte contém todo o ensinamento de Jesus, de como devemos nos portar durante a nossa reencarnação, sendo misericordiosos, sendo calmos, sendo mansos e pacíficos, sofrendo de forma com bem sofrer, né? Chorando para sermos consolados. E o que é esse chorar para ser consolado? Vamos entender no decorrer da palestra de hoje. Mas eu vou falar aqui também um exemplo de Eurípides Barçanufo, da sua conversão ao Espiritismo, que tem relação com o Sermão do Monte. Eurípides Barçanufo, em que sabemos que uma das suas encarnações anteriores foi o Rufus, relatado no livro Ave Cristo, ele constatou ali a sua fé ao ser morto, né, de forma ser torturado, por não ceder, por não negar a Cristo diante a religião, a fé dos romanos. E então, ele, na encarnação como Eurípides Barçanufo, já novo, ele já adolescente, já começou a envolver-se com a religião. E por volta de seus 25 anos, ele já tinha cargos na igreja como educador, né? Ele recebeu a Bíblia, porque antigamente era muito difícil ter acesso à Bíblia e principalmente entender o seu conteúdo. Hoje já temos uma gama de estudos que nos facilita a compreensão. Já temos ali um acesso ampliado das informações, dos livros, das cartas, de todo o Evangelho do Mestre Jesus, que nos facilita, então, eu estou precisando, então eu pego a Bíblia e vou ler um versículo e me fortaleço. Antigamente era necessário ter um mediador, que era o padre. E quando Eurípides Barçanufo ganhou uma Bíblia, ele foi ler as bem-aventuranças e ficou tão admirado com o conteúdo e tão, ao mesmo tempo, admirado e sem entender, né? Porque bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. De onde viria essa consolação? Como que os bem-aventurados, como que as pessoas que choram seriam bem-aventurados? Porque sabemos que bem-aventurado significa felicidade, estar feliz. Todo aquele que usufrui da graça celestial, estar em ser ditoso, em ser feliz, em colher já frutos. E quando Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, e aí Eurípides Barçanufo ficou, então, duvidoso, ficou, então, querendo entender um pouco mais. Levou esse questionamento ao padre, que também não soube explicar muito bem por que os que choram são bem-aventurados. E Eurípides Barçanufo, né, tinha um tio que era médium, que era espírita, e foi convidado para participar de uma reunião mediúnica. Ele mesmo, descrente, aceitou o convite. Chegando na reunião, ele, em pensamento mesmo, né, ele fez um questionamento. Bom, se isso tudo é verdade, se existe a vida após a morte, se essas pessoas aqui realmente são médios e incorporam, eu quero então que João Evangelista venha me explicar as bem-aventuranças. E dessa forma ocorreu. João Evangelista se manifestou em um médium que era analfabeto e pôde descorrer ali explicando as bem-aventuranças. A partir desse momento, Eurípides Barçanufo se converteu ao Espiritismo, se desvinculou da Igreja Católica e começou a trabalhar em prol da divulgação do Espiritismo e também foi um grande médium, né? Com esse exemplo, podemos perceber a importância que o Sermão do Monte carrega.
e devemos compreender os seus pormenores. Porque são todos os que choram que vão ser consolados? Todos os que choram vão colher a felicidade na vida eterna? Porque sabemos que essa felicidade aqui, quando fala bem-aventurado, corresponde à colheita na vida futura. Não é aqui, nesse plano. É na vida futura, em que Jesus vai recolher esse espírito e levar para uma morada mais elevada. Mas serão todos. Sabemos e compreendemos através do Espiritismo, da nossa fé raciocinada, que há a lei de causa e efeito, que há as leis naturais que seguimos sempre, as leis naturais que são as leis de Deus, leis imutáveis, e é preciso estar resgatando os nossos débitos. Estamos aqui em um planeta de provas e expiações, então é impossível alcançar, ter uma felicidade plena aqui. O sofrimento, ele faz parte desse planeta de provas e expiações. Não vai chegar um momento em que não vai haver sofrimento na Terra enquanto planeta de provas e expiações, pois o sofrimento é necessário para a nossa evolução. Quando a Terra passar por sua transição, tornando-se ali um planeta de regeneração, aí sim o sofrimento irá diminuir, pois o orgulho e o egoísmo já vai ter sido combatido. Ainda haverá o processo de evolução, não serão espíritos ditosos ainda, mas a justiça reinará na Terra, quando ela for um planeta de provas e expiações. E nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai fazer um estudo desses 3 versículos que representa as aflições, pois o Sermão do Monte a gente pode dividir alguns versículos, né? Como, por exemplo, o 4, o 6 e o 10 são versículos relacionados à causa das aflições. O versículo 3 vai falar sobre a humildade. O versículo 8, sobre a pureza e o pecado. O versículo 5 e 9 vai falar sobre a importância da doçura e da paciência. E o versículo 7 vai falar sobre perdão e o não julgamento, sobre a tolerância. Esses aqui, na verdade, Allan Kardec faz uso de 8 versículos, de 8 bem-aventuranças entre as 9, e distribui ali em 4 capítulos, em 5 capítulos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 5 e o do 7 ao 10. Vamos entrar, então, aqui no capítulo 5 e vamos fazer um questionamento. Por que muitas pessoas sofrem? Por que existe tanta discrepância entre nós, entre a sociedade? Porque muitos são ricos, outros são pobres, sofrem ali com a miséria, passam fome. Muitos têm a dor física, outros a dor moral, a dor do emocional, e outros a dor da privação. Por que existe essa diferença? Com o Espiritismo, temos claro que a partir da reencarnação tudo se justifica. Porque se só acreditarmos em Deus, só acreditarmos que Ele irá resgatar os seus filhos sofredores, não temos como entender de forma justa. Porque se só tivermos uma encarnação para testar ali e para evoluir, haveria ali uma deficiência na justiça, porque é mais fácil eu ter uma vida tranquila financeira, eu não ter uma deficiência física e conseguir trabalhar, então, as minhas emoções. Agora, se eu nasço em uma sociedade, em uma comunidade desprivilegiada financeiramente, em que eu venho com uma limitação física, uma doença, como que eu vou ter as mesmas chances, vamos dizer assim, para estar alcançando a evolução? Se eu não tenho ali em meu caminho uma edificação na família, assim, uma família desestruturada, tudo isso conta, sim,
para o nosso processo de evolução. E tudo se explica por meio da reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, Kardec diz: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, tudo é justo. Todo o nosso sofrimento há um motivo, há um porquê. Tudo que passamos na vida é decorrente a uma causa. Nós vivenciamos o sofrimento, sendo eles efeito de algo. E essa causa, como é gerada? É gerada por nós mesmos, os nossos hábitos, as nossas más escolhas, em que preferimos desenvolver as más tendências, a estarmos mais ligados ao mundo, às concepções mundanas, do que vivenciar o lado espiritual. E Allan Kardec diz: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais seriam um engodo, seria uma enganação. E muitos de algumas religiões até mesmo, né, que acreditam nisso, acreditam que basta ir à igreja para ser salvo, ou que precisa estar fazendo doação à igreja, comprar um pedacinho no céu, todas essas concepções em que acabam iludindo o outro, né, não seriam viáveis. Claro que não. Deus é justo, Deus é bom e é misericordioso também. Então, ele dá sempre oportunidades para estarmos nos redimindo. Mas é preciso que nós nos esforcemos para trabalhar as nossas má tendências, pois senão de nada vai adiantar reencarnarmos e reencarnarmos. Porque se ficarmos estagnados, como vamos alcançar a bem-aventurança de estarmos ali em uma morada ditosa, certo? E no Evangelho segundo o Espiritismo também diz que a dor é bênção depurativa. Muitos, ao sofrerem, ficam revoltados com Deus, se acham injustiçados, mas pela lei da reencarnação, por todo o conhecimento espírita, não podemos nos revoltar diante do sofrimento. E isso acontece até mesmo no meio espírita, porque quando a pessoa não conhece, quando está ignorante na verdade, ainda há uma justificativa ali em sua revolta. Mas nós espíritas temos o compromisso de estarmos aliando a nossa fé aos acontecimentos do dia a dia. Se estamos sofrendo, é porque existe uma causa realizada por nós. No Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Nas causas atuais das aflições, Kardec faz dá alguns exemplos, como ele diz: quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem e perseverança, por má conduta, por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? E ele vai discorrer mais um pouco aqui. Nós atraímos tudo que acontece em nossa vida. Nós atraímos por meio das nossas escolhas, por meio das nossas vontades, por meio das nossas ações, dos nossos pensamentos e sentimentos. Aprendemos que que a força do pensamento, do nosso sentir também, gera ali uma corrente de atração. Se emitimos muito negativismo ou se realizamos somente, ficamos presos ali a vícios morais, acabamos atraindo essas companhias, tanto encarnadas quanto desencarnadas, pois nós estamos junto daqueles que se assemelham a nós.
É preciso, então, estar sempre atento às nossas atitudes, dentro do nosso lar e fora do nosso lar. Não podemos ser um na igreja e outro no mundo. Temos que ser fiéis à lei de Deus a todo instante. E as causas anteriores das aflições são as expiações. Enquanto a causa atuais das aflições podem ser entendidas ali como provas, prova do dia a dia em que nós falimos, as causas das aflições sendo anteriores são expiações onde nós estamos respondendo por atos realizados em vidas pretéritas. Então, quando nascemos deficientes físicos, aí pode, entre vários casos, vamos estar citando duas correntes, né? Ou é uma quitação de débito por um ato. Então, se eu nasci paralítico, provavelmente eu quebrei a perna de um irmão, eu puni um irmão, eu torturei uma pessoa. Então, eu venho com essa deficiência para estar pagando o débito que adquiri com aquele irmão. E também tem muitos espíritos já com uma condição de compreensão elevada, pedem limitações físicas, limitações financeiras, mentais, para estar adiantando o seu processo evolutivo. Eles pedem esses tipos de provação, né? E não podemos julgar o nosso irmão, não podemos julgar a condição que cada um se encontra, pois existe um rodízio, vamos dizer dessa forma, né? Uma encarnação eu venho rica e tenho que passar por essa expiação de valorizar o dinheiro, de saber compartilhar, de trabalhar ali o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho. Em outra encarnação eu venho passar a privação, passar pela miséria de não ter uma vida digna em condições de alimentação, de vestimenta, de condições de estudo. Outras encarnações eu vou ter que passar pelo processo da deficiência ou da doença. Tudo isso são processos encarnatórios, em que é feito um rodízio de acordo com as nossas necessidades durante as nossas diversas reencarnações. E aí, com essa questão de alguns serem privilegiados e muitos serem desprivilegiados, podemos pensar, né? Como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, a prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está expiando seu passado. Não existe injustiça e não existe felicidade eterna aqui. Aquele irmão que comete, por exemplo, um assassino que não foi pego pela justiça humana, ele vai passar, sim, por seus processos de dor e sofrimento. Ele não vai ficar impune, ele vai responder por suas ações. E toda felicidade, toda prosperidade é momentânea. Quantas pessoas nascem ricas e acabam falindo no decorrer da sua vida? É um choque muito grande, mas serve para dar uma grande lição de que tudo aqui na Terra é passageira e é preciso darmos valor àquilo que temos e fazer o bom uso. E por que, então, que nós esquecemos do que pedimos, das provas que pedimos, das expiações que teremos que enfrentar, do que realizamos na vida passada, que corresponde ali tudo que estamos vivenciando nos dias atuais? E Kardec diz: Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar.
Não precisamos saber o que fomos na vida passada. Não precisamos saber o que estamos pagando. Precisamos entender que estamos respondendo à lei divina. Que estamos respondendo por ações, escolhas mal feitas em encarnações anteriores. Não podemos nos revoltar. Não podemos ficar atrás de conhecimento da nossa encarnação passada. Ou por que eu estou passando por esse sofrimento. Querer entender por que eu estou passando por esse sofrimento. Temos que ter a consciência de que Deus é justo e bom e que tudo tem uma causa. Todo efeito tem a sua causa. No livro Céu e Inferno diz: o sofrimento é inerente à imperfeição. Como falamos, estamos num planeta de provas e expiações. Então, é lógico que se sobressaia todo o sofrimento. E nós, se estamos aqui, somos seres imperfeitos. Nada mais lógico também que vamos estar passando por sofrimentos, por privações, porque a vida física, a vida aqui neste planeta, ela corresponde ali todo um interesse social também. Então, se eu perco meu emprego, é um sofrimento. Se eu não tenho a condição de pagar uma boa escola aos meus filhos, é um sofrimento. Tudo isso parte ali da condição social, das imperfeições do mundo, pois vivemos em uma sociedade desigual, sendo que entendemos que essa desigualdade é justa, sim, diante a lei de Deus, pois só nascemos em um ambiente que vai nos proporcionar o crescimento. Aqueles que nascem na miséria vão ter que se esforçar para avançar materialmente aqui na Terra. Porque muitos, né, ao compreenderem que, então se eu estou nessa condição, é porque eu tenho que passar por isso e tenho, então, que aceitar a minha prova e expiação. Esse aceitar não é você ficar parado e deixar que tudo aconteça naturalmente. Aconteça assim, deixa a vida me levar. De forma alguma. Nós temos que nos esforçar, sim, para tanto redimir o nosso sofrimento, quanto para auxiliar na diminuição, né, do sofrimento alheio. Se eu vejo um irmão com alguma privação, alguma dificuldade, eu jamais posso pensar da seguinte forma: ele está passando por aquilo que merece. Jamais podemos pensar dessa forma. Nós temos a obrigação, com a lei da caridade, com a lei do amor, de auxiliar, de amenizar o sofrimento desse irmão, sim. Assim como também devemos buscar amenizar os nossos sofrimentos por meio do esforço, por meio do trabalho. Se eu nasci em uma condição desfavorável, eu tenho que trabalhar, estudar, me esforçar para elevarmos a minha condição. Se eu tenho uma doença, eu não vou ficar deitada na cama esperando a morte chegar. De forma alguma. Eu vou procurar um tratamento médico. Eu vou buscar a ajuda que preciso para estar tratando o meu físico, o meu corpo. Tanto na questão da saúde física quanto saúde mental. Pois passamos por muitos processos de melancolia durante a nossa encarnação. E muitos acabam desencadeando em uma doença emocional, como a depressão, como a ansiedade. E é preciso, então, buscar o fortalecimento para estar amenizando a nossa dor e retornarmos ao equilíbrio. E não conseguimos sozinho, precisamos de um outro, de um próximo, que vai nos ensinar o caminho, que vai nos auxiliar nessa recuperação. Se vemos os irmãos moradores de rua, eu não posso ser indiferente àquele sofrimento. Eu preciso, sim,
ter ações que irão amenizar a vida daquele irmão, mesmo que ele se encontre naquela situação devido às suas próprias escolhas, devido aos seus maus caminhos. Muitos moradores de rua sabemos que têm até mesmo casa, mas preferem estar na rua e vai tudo de um processo muito espiritual, um processo obsessivo. E esses irmãos precisam da ajuda daqueles um pouco mais equilibrados para estar amenizando as suas dores, a sua fome, o seu frio, o seu machucado. Isso é ser misericordioso, como o nosso Mestre Jesus nos ensinou. No Evangelho segundo o Espiritismo, também diz: os que choram são sofredores que têm a oportunidade de provar a sua fé. Então, agora vamos compreender quem são esses em que Jesus diz ser bem-aventurados. Serão todos? Todos os que choram? Todos os que sofrem? Todos os que passam por aflições? Não. Somente aquele que passa pelo bem sofrer, ou seja, de forma resignada, entendendo, compreendendo o seu processo de depuração. Então, vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18. Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. Não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Temos a condição de passarmos de forma resignada. Temos a condição de nos, por meio do esforço, controlarmos as nossas más tendências, os nossos ímpetos, os nossos impulsos. Ou seja, bem-aventurados os aflitos pode ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Que trabalho é esse? Justamente o trabalho do esforço, do aprimoramento espiritual. E no Livro dos Espíritos 909, nos deixa claro que é possível vencermos as nossas más tendências. Quando Allan Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelo seu esforço? Porque muitos de nós nos justificamos dizendo: nossa, mas é muito difícil. Eu sou muito impulsiva. Eu não consigo controlar ali a minha raiva quando algo sai do meu controle ou quando o irmão me ofende. É muito difícil, porque quando eu estou diante daquela situação, eu não penso em nada, eu não penso em Jesus, né? E os espíritos respondem: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforço. É preciso termos a boa vontade de nos melhorarmos. Já temos todo o conhecimento, já temos tudo que é necessário para a nossa evolução. Já temos, principalmente nós espíritas, e eu vou falar aqui da nossa Casa Bem Paz, né? Que já temos toda a orientação espiritual para entendermos as nossas aflições, para ultrapassarmos de forma resignada, para nos fortalecermos. Uma vez o nosso mentor disse, né? Em suas orações, não peça proteção, mas peça o fortalecimento
para passar pelas provas e pelas expiações. Quando disse não peça proteção, no sentido de afastar todos os males. Não podemos pedir para que Deus afaste o nosso sofrimento, para que Deus acabe com a nossa dor. Temos que pedir para que Ele nos fortaleça e nos ajude, nos auxilie a enfrentarmos de forma resignada, com nossa consciência, com nosso entendimento bem esclarecido, para não nos revoltarmos contra Deus. E aqui no livro Nascer e Renascer, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, temos o capítulo que fala aflitos bem-aventurados. Aflitos bem-aventurados. E aqui ele vai descorrer vários problemas, várias provas que passamos diariamente e que temos que combater. Vou ler alguma delas, né? Tentação invencível. Vozes diferentes formularam a mesma observação na crise interior que escalda o pensamento. Todavia, o eterno amigo te permite experimentá-la para que lhe extingas o magnetismo calamitoso. Nada é invencível, nada é impossível. Quando temos a boa vontade de vencer, quando nos esforçamos verdadeiramente, tudo nós conseguimos vencer. E tudo vem justamente para termos essa condição. Parente difícil, opinião idêntica foi lançada por afeiçoados diversos diante do coração querido que te incomoda no lar. Entretanto, o excelso benfeitor te colocou na equipe doméstica a fim de que o ampares na provação que lhe agrada a existência. Companheiro obsidiado, conceituação análoga sendo mantida por muita gente perante o amigo que te propele a constantes desgostos. O mentor infalível, contudo, te envolveu na luta, que desgasta o companheiro em perturbação para que lhe sustentes a reabilitação. E Emmanuel vai dando mais outros exemplos aqui de motivos, né, das nossas aflições. Muitas das vezes nós somos o meio daquele irmão ser salvo, daquele irmão ser resgatado, ser levado de volta ao rebanho. Não podemos ficar lamentosos, ficar de lamúrias, reclamando com aquilo que nos foi dado e com aquilo que nós aceitamos antes de reencarnarmos. Ah, mas eu tenho muitos problemas com os meus filhos, vou deixá-los de lado, vou deixar para a avó criar. Não. Os pais têm a responsabilidade de estar ali lapidando aquele filho que é um espírito difícil. Assim como um amigo que temos, que está sempre vindo a nós trazer os seus problemas, vindo a nós com desgostos, como falou aqui, nós não podemos fugir daqueles que nos procuram. Temos que estar dando o consolo, ser pacientes, ser tolerantes, ser misericordioso com aquele irmão que está em sofrimento. E então, Emmanuel encerra dessa forma. Bem-aventurado os aflitos, disse Jesus. Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir com o Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Temos que fazer o aproveitamento de nossas provas, agradecer a Deus pelo sofrimento e insistirmos em nosso aprimoramento. Não podemos deixar de lado, deixar para lá. Temos que nos esforçar. Se eu tiver que ler o Sermão do Monte
1000 vezes para compreender e assim começar a praticar, então que eu leia 2000 vezes, como tem um ensinamento, né? Se te pedires para andar 1000 léguas, ande 2000. Dobrar o nosso esforço, fazer mais do que a nossa obrigação, mais do que aquilo que nos compete. Isso é o verdadeiro esforço para o nosso aprimoramento. Não podemos compreender, não podemos nos justificar em nossa estagnação por ser difícil, porque você tentou 3 vezes, 5 vezes e não conseguiu. Aí tem aquela frase assim, antes de inventarem a lâmpada, houve 99 erros, né? Eu não sou muito boa em ditado, mas o ensinamento, a compreensão desse ditado é justamente isso. Antes de alcançarmos a vitória, vamos passar por milhões de derrotas, por várias derrotas, mas não podemos desistir. Assim como nós reencarnamos diversas vezes, durante a encarnação nós temos que nos esforçar, temos que nos reinventar, nos renovar diversas vezes também. Estarmos gratos pelas aflições, porque temos a condição de vencê-las. Temos o amparo espiritual dos benfeitores, de Jesus, do mentor, como também os enviados encarnados. E aí vamos fazer ali 2 pontos, né? Eu posso tanto estar necessitando de um enviado de Deus, como também posso ser o enviado de Deus. Então não podemos deixar as oportunidades passarem. Quando o irmão vier me orientar, temos que aceitar, temos que estar com o ouvido aberto para aceitar aquela orientação. Pois ela vai fazer com que nós despertemos para o que estamos realizando, os maus caminhos que estamos escolhendo, que estamos percorrendo. Como disse Chico Xavier, não é possível voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar a praticar, a realizar um novo final. Se eu comecei a minha encarnação de forma tortuosa, ainda dá tempo. Não podemos ficar presos naquilo que diz: pau que nasce torto não se endireita. Eu já tenho muito ranço, eu já estou velho demais para isso. Não. Temos que nos reinventar a todo instante, a todo momento que é necessário o nosso aprimoramento, o nosso despertar. Se eu compreendi que determinada circunstância não pode ser mudada, por isso e por isso, por isso, eu tenho que, então, ser resignados e continuar em batalha nessa minha expiação. Se eu aprendi lá com os meus 60 anos o Espiritismo, a lei das causas e das aflições, ou que as consequências dos nossos vícios morais e vícios físicos também, eu não posso simplesmente deixar para lá e falar: isso vai ficar para a próxima encarnação. Não. Temos que começar hoje a realizar o nosso futuro. Porque a nossa encarnação, nosso hoje, nosso presente, é que vai estar formando o nosso futuro. O que vamos ser, o que vamos ter daqui a 10 anos, ou nas próximas encarnações, ou quando desencarnarmos. Se eu tenho 50 anos e fico presa nisso, de que eu não vou mudar, eu estou velho demais para isso, como vamos então enfrentar a vida após a morte? Porque tem um ensinamento da Bíblia que diz: quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. E isso principalmente tem relação com o nosso conhecimento. Se em determinada fase eu aprendi que o que eu faço é errado, eu tenho por obrigação mudar. Posso deixar para depois. Porque senão, se eu deixar para depois, o nosso sofrimento
depois da nossa desencarnação vai ser muito maior. Porque vamos remoer aquilo que não fizemos, aquilo que deixamos para depois. Mais uma frase. Não deixe para fazer depois aquilo que você pode fazer hoje. E temos a condição. Não estamos velhos demais para nada, certo? E aqui no item 19 vai falar um pouquinho sobre o mal e o remédio. E diz: que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Como eu posso me esforçar? Como que eu posso estar realizando a minha mudança se eu estou com um momento tão difícil que eu não vejo solução? E aí responde: um só é infalível, a fé, olhar para o céu. Não temos como passar uma encarnação de evolução sem termos fé, sem acreditarmos na justiça de Deus, sem acreditarmos que estamos sendo amparados constantemente. Não podemos falar que fomos abandonados de forma alguma. Muitas das vezes os espíritos ficam em silêncio, mas é porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam o momento que estamos vivenciando, no qual precisamos enfrentar, vencer por nossos próprios esforços. E outro aqui, ó. No estado de desencarnados, quando Allan Kardec faz agora aqui uma lembrança para os revoltados com os males que se enfrentam. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolheste vossa prova, porque vos acreditaste bastante fortes para suportá-las. Por que reclamar nessa hora? Vós que perdiste a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que perdiste a luta do corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabieis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo em sua morte. Ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Quando estamos em estado de espírito, compreendemos de forma mais clara o ensinamento de Jesus. Temos mais vontade de realizar. Temos o desejo de vencer. E aí pedimos as provas. Chegando aqui, nós nos envolvemos por essa atmosfera densa, essa atmosfera pesada, e acabamos nos deixando levar pelas situações do mundo, desviando ali os nossos compromissos. E quando desviamos os nossos compromissos, acabamos nos revoltando com aquilo que devemos praticar e realizar, com as reais tarefas que temos. Porque envolvido aqui nessa sociedade, buscamos a fortuna, buscamos os interesses pessoais, ao invés de planejarmos uma vida de caridade, porque a caridade é a ação, é o amor em ação, e como diz o lema do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Não basta só você fazer parte de listas, de campanhas de doação. Você tem que estar envolvido na caridade ao próximo, aquele irmão, a ovelha negra da família, vamos dizer, né? Quando dois irmãos não se entendem em uma mesma família, irmão de sangue que eu estou me referindo. Eu tenho que ser caridoso com aquele irmão. O meu amigo que está passando por dificuldade, a compreensão referente aos meus pais
Tudo isso faz parte da caridade, de ser caridoso, de ser compreensivo e tolerante com as fragilidades do outro. Temos que ser exigentes conosco mesmo, mas entender que o outro está em seu processo. E ser exigente conosco é entender que também estamos em processo, mas temos a obrigação de vencer. Pois Deus não dá fardos pesados demais a ombros fracos. Não passamos por nenhuma expiação, por nenhuma prova que não podemos vencer, que não somos capazes de vencer. E aí, como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, acerca da loucura, do suicídio, da melancolia, que são consequências de aflições mal suportadas, de aflições que, por falta de resignação, a gente acaba se envolvendo. Quando passamos por processos obsessivos e não entendemos, não aceitamos, quando estamos em uma vida que nos puxa, que nos cobra, muitos acabam atingindo a loucura, chegando ao ato do suicídio, por não suportar as suas aflições, porque não entenderam ou não aceitaram, né, ao estar aqui, que o mundo de prova e expiação é dor e sofrimento. E não souberam, infelizmente, encontrar um caminho que o instruísse, que o levasse ao Pai. Nós já encontramos esse caminho. Então, temos por obrigação trabalhar todos os impulsos. E aqui, o Livro dos Espíritos vai falar sobre a melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera, por vezes, dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência e languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Isso acontece com todos. Todos passam por momentos de melancolia, mas temos que buscar a ajuda necessária para sairmos dessa situação. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a vossa alma. Temos que ter a fé, como falou aqui no outro versículo. A fé é um meio de estarmos trabalhando a nossa resignação, de estarmos aceitando as aflições que nos são impostas devido às leis naturais do nosso Pai Jeová. Crer em Deus, crer em nosso Mestre Jesus, pois só Jesus salva, só Jesus liberta. Ele é o único caminho para estarmos alcançando a verdadeira felicidade que não vamos encontrar aqui na Terra. Em Romanos 12, versículo 2, nosso mentor Paulo de Tarso diz: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com isso, entendemos que estamos aqui não para realizar as nossas vontades, nossos desejos, os nossos impulsos, nossos ímpetos, os nossos planejamentos mundanos, mas sim de estarmos fazendo as pazes com a lei de Deus, para estarmos retornando ao seio do nosso Pai Jeová, que é por amor, que é só misericórdia, que é justo e bom. Então, podemos compreender que a nossa missão aqui na Terra, a nossa tarefa aqui na Terra, é justamente enfrentarmos o sofrimento de forma disposta, é nos esforçarmos para alcançarmos nosso aprimoramento espiritual, aceitando as nossas aflições de causas anteriores para a quitação dos nossos débitos
e não nos deixando levar pelos impulsos mundanos e adquirir aflições atuais. Porque as aflições atuais, das causas atuais, nós é que estamos semeando agora. Então, por exemplo, pais que não educam seus filhos, que deixam os filhos abandonados, deixam os filhos sem orientação, vão sofrer depois com os desgostos. Aí tem um ensinamento que diz: a mãe que educa o filho, que apresenta Jesus ao filho, não irá visitá-lo na prisão amanhã. É um ensinamento muito forte para demonstrar os compromissos que temos. Bom, já deu o nosso horário, já são 10 horas. E eu vou encerrar com um versículo aqui de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, que diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições do Cristo. Como na bem-aventurança no versículo 10 que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, todos aqueles que enfrentam o mundo para estar praticando a caridade, enfrenta o mundo, enfrenta a família para estar em relação com Jesus. Dei aqui o exemplo de Eurípides Barçanufo, que ele deixou de ser católico e foi ser espírita, a religião nova que todos tinham medo. E ele enfrentou a família, fez muitos combates e participou de muitos debates para estar defendendo e explicando o espiritismo. Então temos que ser assim, temos que ser corajosos e fiéis. Não vai dar tempo de ler, mas eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem uma passagem muito importante no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 39, que fala sobre versão moderna, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Irmão X, que vai estar falando uma explicação moderna, né, sobre as bem-aventuranças. Um capítulo lindo, muito lindo. E é preciso que a gente observe e compreenda a profundidade do Sermão do Monte e possamos pregar em nosso armário para lê-lo diariamente e assim fazermos as nossas transformações. Ficamos por aqui então, agradeço a presença de todos e vou agora colocar o nosso hino de encerramento, lembrando que durante a nossa oração vamos estar recebendo o passe magnético e depois podemos estar fazendo o alimento da nossa água que foi fluidificada durante o estudo. Que assim seja. Ó Jesus, amigo eterno, és o nosso Salvador. Nós precisamos de ti. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos de ti. Fica conosco, Senhor. O dia já declinou, já é tarde e a noite desce. Fica conosco, Senhor, sem ti nossa alma perece. Durante a noite, o silêncio nos envolve em solidão. Fica conosco, Senhor, fica em nosso coração. Fica conosco, Senhor, fica em nosso coração. A noite sem dia é fria, as trevas causam pavor. Vive em nossa companhia,
Fica conosco, Senhor, nos momentos de aflição, na noite triste, na dor. Só teu amor nos conforta. Fica conosco, Senhor. Só teu amor nos conforta. Fica conosco, Senhor. Oremos. Senhor Jeová, ante as transformações pelas quais o mundo deveria passar, as palavras de Jesus há mais de 2000 anos representam um marco e um incentivo ao progresso humano. A mensagem inserida na história da mulher samaritana é o apelo à inclusão. Ao eternizar a mensagem da mulher samaritana nas páginas do Evangelho, o Senhor quis deixar claro para a posteridade que Ele, o Mestre de todos nós, trazia uma mensagem inclusiva. O Evangelho é inclusivo. Jesus sempre se confraternizou com os marginalizados da sociedade. Ao abrir as portas para o diálogo, Jesus garante a possibilidade de conviver com as diferenças. Não há necessidade de separar ou rejeitar aqueles que pensam, agem, rejeitam ou têm algum comportamento diferente do nosso. Há mais de 2000 anos já era tempo de inclusão e ainda hoje permanece extremamente atual e emerge às páginas do Evangelho como apelo aos seguidores de Jesus. Que assim seja.